Você já percebeu que às vezes o medo fala mais alto do que o seu potencial? Hoje eu vou te mostrar duas técnicas que me ajudaram a não desistir de um dos meus maiores sonhos. E além disso, eu preparei um teste gratuito para você descobrir os seus sabotadores. Mas antes eu vou te mostrar o que eu fiz na prática para não travar quando a oportunidade de realizar o meu sonho apareceu. Eu sou a Val Rittes, especialista em desenvolvimento e transformação pessoal, e tudo que eu compartilho aqui vem da minha travessia, não só do que eu estudei, mas do que eu vivi. E eu transformei os meus desafios em um método prático, porque no mundo real a gente precisa de ferramentas que equilibrem o nosso sistema nervoso quando a pressão aperta. E no vídeo anterior nós conversamos sobre como eu enfrentei os meus sabotadores durante o meu divórcio e a pandemia, vivendo em outro país, longe da minha família, e eu posso dizer que eu vivi um dos períodos mais intensos e desafiadores da minha vida, e eu não podia sucumbir. E o que me manteve de pé foi Deus, em primeiro lugar, o amor dos meus filhos e da minha família, e uma força que eu não sabia que eu tinha. Eu aprendi que no isolamento, quando você só tem a Deus e a si mesmo, é que você descobre o seu poder interior. E eu descobri que força não é sentir confiança, é agir mesmo sem ela. E naquela época, mais precisamente em maio de 2021, eu continuava trabalhando na lanchonete, como eu contei para vocês, quando eu recebi um convite da consultoria com a qual eu trabalhei no Brasil, para voltar a facilitar programas de liderança e mentoria de executivos, que é o que eu sempre amei fazer. Ou seja, era o meu sonho se realizando, trabalhar em inglês com executivos americanos. Mas esse era justamente o grande desafio. Eu tinha técnica, eu tinha experiência de mais de 20 anos, mas o sabotador gritava dentro de mim. O seu inglês não é bom o suficiente, você vai travar, eles vão perceber o seu sotaque, ou você vai perder a sua autoridade, coisas assim. E o medo mudou de forma, era o medo de não ser eu mesma em outra língua. Eu sentia que eu perdia a minha voz de especialista, mas eu estava super motivada e eu não ia desistir. E aceitei, disse sim. Eu me preparei, treinei o inglês e chegou o dia da minha primeira reunião, dia 18 de maio de 2021. E olhem só o que eu escrevi nesse dia. Em 18 de maio de 2021, voltei a trabalhar com a BTS, porém fazendo parte da BTS Norte América. Comecei atendendo a empresa Abbott e Salesforce. Comecei fazendo pods em inglês, que era o que eu sonhei fazer. Foi o início da realização do meu sonho, trabalhar atendendo em inglês. Muita gratidão e felicidade, mas ao mesmo tempo estresse e tensão. Meu esforço para trabalhar em inglês é triplo, mas minha determinação e perseverança ultrapassaram e ultrapassam isso. Falando assim, parece que foi fácil, né, gente? Mas não foi. Como vocês podem imaginar, eu precisei de uma determinação acima do normal. Mas eu aprendi mais uma coisa. Força de vontade sozinha não sustenta. Nessas horas a gente precisa de ferramentas e eu vou compartilhar com vocês as duas técnicas que foram fundamentais para o meu processo. Então a técnica 1 é o que eu chamo de diário de foco e gratidão. Todos os dias, sem falta, eu colocava no papel o que eu estava sentindo, 3 coisas pelas quais eu era grata e uma linha sobre o que eu queria construir. E não era para escrever bonito, era treino. Era eu dizendo para o meu sabotador, ok, eu te vejo, eu sei que você está aqui, mas você não vai me controlar, você não vai assumir o volante. E parece pouco, mas era assim que eu reprogramava a minha mente, repetição com intenção. E a técnica 2? Técnica 2 foi o que eu chamei de personal trainer do pensamento. Então, sempre que a insegurança vinha, dizendo, você vai falhar, vão te julgar, eu fazia uma coisa simples. Eu parava e ia buscar evidências. Essa história é real? Isso que eu estou pensando é verdade? E aí, eu concluía que não. E eu lembrava dos meus resultados no Brasil. Eu revia feedbacks positivos que eu já tinha recebido. E aí, eu me lembrava de quem eu era, né? Me lembrava de quem eu era antes do medo me encolher. E eu estava treinando a minha mente para entender que a minha competência era maior do que o meu sotaque e que o meu valor não dependia do idioma que eu falo. E eu garanto para vocês que essas técnicas simples, que parecem pouco, realmente me fortaleceram para não ser dominada pela voz da autossabotagem.
E isso, gente, é neuroplasticidade. É o seu cérebro aprendendo pelo que você repete. Se você repete medo, ele fortalece o medo. Se você repete evidência e presença, confiança, ele abre uma estrada nova. E o que eu aprendi e quero que você leve hoje é isso. Você não é o seu medo, você não é a sua dúvida. Você é a pessoa que consegue observar essa voz e escolher um caminho novo. A força que eu não sabia que eu tinha não era coragem mágica, era treino, era ferramenta, era prática. E muitas vezes a gente acha que tem autoconhecimento, mas a gente só tem informação. Autoconhecimento de verdade é o que te faz agir, mesmo quando a voz interna diz para você recuar. E trocar o eu não consigo por eu estou aprendendo a fazer mesmo no desconforto é o grande segredo. Agora, se você quer dar o próximo passo com clareza, começa pelo básico. Descobre qual voz está te travando. Então, clica aqui no link na descrição, faz o teste gratuito e me conta nos comentários qual voz mais te trava hoje. Seria talvez a autocrítica, a insegurança, talvez o perfeccionismo? E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque aqui eu vou continuar te mostrando na prática como identificar padrões internos e treinar uma mente preparada para o novo. Porque quando você entende o padrão, você tem o poder de mudar a história. Muito obrigada, um abraço.